Namastê, gratidão por um dia de luz. Tudo bem com vocês? Eu sempre tão feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Grata, grata. E eu sempre peço para você se inscrever no canal, um canal que trata sobre temas da espiritualidade com muita responsabilidade, né? E escreve nos comentários, eu sempre depois que eu posto, eu dou uma lida, deixa seu curtir, seu gostei. Aqui é uma família. Eu acho lindo quando as pessoas escrevem oi, comunidade, bom dia, grupo, bom dia, família. É uma grande família espiritualista. E hoje, a pedidos, eu quero fazer o mapa do Marcos Shaib Mion. Ele que nasceu no dia 20 de junho de 79. Ele é apresentador, ator, escritor e ativista pela causa do autismo. E nessa semana ele comoveu as redes sociais porque numa foto ele vibrou tanto pela contratação da Globo que apareceu em tudo quanto é lugar, não é? E ele irá apresentar o Caldeirão e o Luciano Huck, que fazia o Caldeirão, vai apresentar o Domingão. O Marcos, o Mion, ele tem 3 filhos e é casado com a Suzana Gulo há 15 anos, bastante, né? Fico feliz por ele. Fiz a numerologia do Mion, no mapa natal, ele nascido em 20 de junho de 1979, se a gente somar 20 mais 6 mais 1, 979, eu tenho 2005, cujo dígito final é o número 7. E o 7 o que é? É a vitória. É a vitória contra os nossos adversários. Inclusive, muito bem representado pela carta do Tarot Carro, onde tem um cavaleiro montado com os seus cavalos, né? E ele saindo em vitória pelo êxito, né? E na revolução do Mion, deixa eu ver, ó. Eu tenho no Mion, eu tenho número 13. O 13, na verdade, é uma limpeza, é uma renovação, né? Ele deve ter tido o ano passado meio chato, meio triste. De repente, algum parente dele pode ter pego Covid ou ele pode ter ficado adoentado. Mas o 12 é o Lamed, é uma lamúria, é uma tristeza, é um período de meio que acomodação. Apesar que ele é um empresário, ele trabalha bastante. E esse ano ele está vivendo o 13, né? O 13 é o Men, são as águas, né? As águas que purificam o próprio oceano. A água, Men, M, lembra aquela onda do mar. Então é o que ele está vivendo, uma limpeza, uma purificação das águas. Ano que vem ele vive 14, né? Que é ele entrar aí em cidades, estados, inclusive em países, e aí a consagração dele para os próximos 12 anos. O Mion, ele está com Plutão, gente, um Plutão. Plutão é um dos planetas mais poderosos. Ele está passando por um Plutão ascendendo, quer dizer, estourando de comunicação, de visibilidade. É um Plutão que vai até novembro de 2022, então isso já me dá indícios que o Mion vai ter grandes índices de audiência. Fico feliz pela casa, pela Globo. Ele está passando com Júpiter em bom aspecto com Marte, isso dá grande habilidade, né, plasticidade para ele. Um Júpiter na 10, que é um grande entusiasmo. Imagina o Deus da sorte, da alegria, do dinheiro, da fama, das conquistas na casa 10, em cima da cabeça dele. E um Júpiter em bom aspecto com Sol. Quando aparece isso no meu mapa, eu falo para o meu consulente, ele vai viver 12 anos bons e prósperos da vida. Então são 12 anos em plena ascensão. Depois ele vai viver 10 de estabilidade, mas são 12 anos jupiterianos. Quando entra para o meu consulente, eu fico muito feliz. O Mion, portanto, ele é um geminiano, né? E ele é um Gêmeos, para variar. Vocês sempre falam isso para mim nas minhas consultas, né? Quem tem aspectos na casa 10 é a pessoa que tem microfone na mão. O Mion, então, ele tem Sol na 10, Mercúrio na 10 e o Plutão ascendente desde que ele nasce. Ele nasceu para brilhar. O Mion, ele é um geminiano, ele tem uma lua em touro, muito caseiro, tanto é que ele está 15 anos casado com a mesma esposa, difícil isso nos meios de comunicação. Ele tem um Mercúrio em Câncer, ele é eterno, ele é agradável, ele tem uma voz boa para se ouvir. Vênus em Gêmeos, né? Ele ama a comunicação, ele ama ser um comunicador. O Marte em Touro em bom aspecto, por exemplo, ele vai fazer muito sucesso, talvez naquela repetição do quadro da casa. Então ele vai emocionar as pessoas, ele vai estar ele vai chorar, ele vai se emocionar. E provavelmente ele vai continuar com o ativismo das pessoas que têm um autismo. Ele também
deve trabalhar com isso, trazer a consciência. Isso vai fazer com que o público que está assistindo se interesse e se interaja também. Ele tem um Saturno na Virgem, ele é muito disciplinado, um Urano em Escorpião, ele não para pensar, ele é 1000 por hora, Netuno em Sagitário, num grau 18, então significa que é possível que ele já tenha ou ele vai ter patrimônios internacionais também. Plutão em Libra, né, que é um grande diplomata, falando para todas as camadas sociais. A Lilith em Leão, quer dizer, ele é um rapaz... bom, eu não sou suspeita para falar, acho que não, mas depende você acha. A Lilith em Leão, né, é um homem visivelmente muito bonito, né? Eu acho que ele é normal, ele tem uma aparência normal, mas a Lilith dele dá uma certa carisma, vamos dizer assim, um certo carisma. E o Nodo em Virgem, a disciplina que ele tem. Ele voando, superando, um homem que vai trabalhar com esse evento com grande amplitude e magnidade. Eu tenho na casa 3, 4 os aspectos do casamento, segurando as pontas. Temos na casa 4, 5 os filhos que ele ama tanto, apesar que a gente tem um aspecto ligado à área de saúde. Não que autismo seja uma doença, existe esse espectro na qual eu já disse isso em um vídeo, acho que a gente não entende os autistas, eu acho que eles estão 1000 anos-luz à frente da gente. O casamento, ele sempre muito bem amparado aqui com a esposa, o que eu fico feliz, e um homem que vai ser conhecido provavelmente num aspecto até mundial. Então ele sai do regional, vamos dizer assim, apesar que ele é conhecido nacionalmente, mas ele passa a ser conhecido globalmente, né? Um homem que, por exemplo, ele tem um aspecto em Áries aqui, ele vai crescer como o Luciano Huck, né? O Luciano Huck tem um patrimônio aí muito considerável, né? Ele também entra no mesmo padrão do Luciano, provavelmente com os merchants, né, que ele vai fazer, as propagandas, os comerciais que ele vai fazer. Ele salta de uma pessoa com razoável dinheiro, ele entra para alguém quase no ponto de bilhão, né? Aparece ele também com um volume financeiro muito importante. Algumas coisas relacionadas a tradições familiares que eu acho que ele vai acabar resgatando. E outra coisa que me surte um pouco de efeito é o fato dele também ser conhecido tanto quanto a nível internacional, o que eu fico feliz. Não que o Luciano não tenha sido, mas ele aqui no mapa, a considerável consistência, não sei se por conta das plataformas virtuais, mas ele com considerável respeito, qualidade, fazendo um trabalho dele. O Mion maravilhoso aqui no mapa, né? Ele começa com aspecto em Virgem e termina com Leão. Deve ser muito disciplinado, como eu disse, deve ser um homem que vai atrás de boas pautas. Eu acho que o Luciano acabou se acomodando um pouco, né? Eu acho que ele vem com a mesma garra do Luciano de 10, 12, 15 anos atrás. Ele vem com esse fulgor aí importante, né? Ele realizando, tocando muito na emoção. Eu acho que o Luciano já estava um pouco batido, né? Ele não estava causando a emoção que ele causou, e o Mion vem transformando, inclusive ajudando grandes famílias. Ele vai ter esse senso das classes sociais, bastante compatibilidade, inclusive com todo tipo de público, o que vai fazer com que tenha aumento de audiência e aumento de comerciais também, né? Na Revolução, como eu disse, o Plutão ascendendo, talentoso no último grau, o grau mais alto de talento, aparece ele muito bem amparado, feliz na casa nova e muito bem aceito. Se bem que eu acho que para esse ano, posso estar enganado, acho que esse ano não sai nada. Eu acho que ele fecha o contrato, provavelmente ele vai gravar os pilotos. Eu lembro que eu fui chamada para fazer a Bandeirantes, quando eu entrei na Bandeirantes, foi em dezembro, eu comecei a trabalhar em março. E eu lembro quando eu fui contratada pelo Portal Terra também. Eu também, olha que curioso, também fui contratada em dezembro e no Portal Terra eu comecei em junho. Existe um período de adaptação. Posso estar enganada, mas eu acho que esse ano não vai ter muita coisa não. O ano que vem ele entra com vigor, já deve gravar algumas coisas em bastidores, né? Vai deixar gravado, tem os pilotos, o piloto, que é o primeiro e o principal, e depois começa com as gravações sempre de 2, 3, para deixar acumulado caso tenha um problema. Mas olha, eu confesso que me surpreendeu, gostei muito do mapa dele, fico feliz aqui com a Globo ganhando uma pessoa de tão bom caráter, um rapaz super família, uma pessoa que vai cair no gosto popular. Eu acho que ele pode estar passando por algum problema na área da justiça, é algo que o está chateando, espero que com um bom salário da Globo ele coloque um ponto final nessa ação. Eu tenho alguma coisinha relacionada à área da saúde dele, muito pouco, talvez um pouquinho de enxaqueca, talvez ele sofra de enxaqueca, talvez a perda de algum amigo familiar por conta do Covid, e essa amplitude, né? Esse magnetismo, esse carisma dele que é muito bom.
Na Revolução de 21, ele sai da casa 10 para a casa 9, que também é a casa do amplo engajamento com todo tipo de classe social, tipo de público, a lua ascendendo. Então ele é um homem que vai trafegar pela emoção. O programa dele, provavelmente, em todo o programa, a gente deve chorar muito, né? Então ele deve ter um quadro específico que vai levantar muito choro, o que é lindo. Vênus na 10, ele é apaixonado pelo trabalho. Saturno na 5, ele brinca de trabalhar, né? O Saturno na 5 é a pessoa que gosta de trabalhar, apesar de maduro, de conhecedor da matéria, né? Ele brincando de trabalhar. Netuno na 6, ele ainda preocupado em deixar a família, os filhos, né? Talvez, muito provável que vai a esposa, vai todo mundo para o Rio para poder assistir as gravações, ele ficar mais tranquilo. E ele está com uma Lilith na casa 8, a última coisa que ele quer é sensualizar alguma coisa. Então, a Lilith muito espiritualizada e ele passando alguma coisa nesse sentido de amor, espiritualidade e religião. E o nodo na 9, a casa 9 trafega pela religião e pela espiritualidade. Eu acho que ele pode vir com algum conteúdo religioso bem importante, além das bandeiras e das causas sociais, entre elas o autismo, que ele levanta como um bom pai. Olha, Mion, eu só tenho para te desejar o que há de melhor na tua vida, filho. Que os anjos, né, que todos os deuses, que os orixás, né, que os santos e arcanjos protejam o seu caminho nessa nova jornada, no mínimo de 12 anos, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e desejando para você muita sorte e paz no coração. Namastê por um dia de luz!